Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E a nossa aula de hoje é sobre citologia. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a estrutura de uma célula. Tá uma aula bem bacana, bem legal, com bastante ilustração. Tenho certeza que você vai sair dessa aula entendendo muita coisa sobre a célula, certo? Célula é a unidade viva do nosso corpo. Sem ela a gente não existiria. Então, eu sou a professora Aliciane Yoshimori e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para você poder receber as notificações. O que são essas notificações? A hora que eu postar um vídeo, você já recebe no seu e-mail, já aparece aí para você que Liciane postou um vídeo aqui no canal. E é isso aí, gente, já dá aquele like se você já está interessado nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar e compartilhe muito, certo? Então, bora lá, solta a vinheta. Bom, não tem como a gente estudar sobre células, né, sobre a anatomia interna dela, sem a gente falar da diferença de célula procarionte para célula eucarionte. Então, células procariontes são células mais primitivas, são células que não têm organelas dentro dela, né? Não tem muitas organelas, tirando o ribossomo e o núcleo que tá. O núcleo não, o nucleóide ali, né? Que é o DNA. Ele não tem quase nada, é uma célula bastante primitiva, enquanto a célula animal e célula vegetal, ó, se a gente observar, ela tem bastante estrutura ali dentro, uma maquinaria incrível, né? Então é uma célula muito mais desenvolvida. E o que diferencia uma célula da outra? A procarionte, ó, ela tem a membrana plasmática dela, como toda célula tem a parte líquida, né? E tem o material genético, porque ele precisa ter os genes, né? Ter a parte hereditária dele. Só que ele não tem nenhum núcleo protegendo o material genético. O material genético dele simplesmente fica disperso aqui no citoplasma dele, certo? Já a célula eucarionte, eu sempre falo em aula assim, eucarionte, Liciane, você, qualquer ser humano, qualquer animal, vegetal, tem células bem desenvolvidas, né? Com o núcleo, com o DNA protegido por um núcleo, né? Então, o que realmente diferencia uma da outra, que faz essa diferença ser clássica, é isso. Uma não tem o DNA, quer dizer, uma tem o material genético, mas ele não está protegido por um núcleo, e o outro tem o material genético também, mas está protegido por um núcleo, certo? Então seriam essas as diferenças de uma célula procarionte e de uma eucarionte. Continuando, existem seres que são unicelulares e seres que são pluricelulares. Então o nome mesmo já fala, né, gente? Uni, uma célula. Então vai ter um tipo de célula só. E eu tenho seres que são pluricelulares, que têm vários tipos de células, vários tipos de tecidos. Que no caso, como exemplo de pluricelulares, a gente tem os animais e vegetais, e exemplo de unicelulares, as bactérias, algas e protozoários. Quanto a nível de organização, eu coloquei essa figura aqui. Por quê? Para a gente entender, muita gente ainda não entende o que é uma célula, não consegue, porque é aquilo, a gente não vê, então não acredita muito, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa ter a consciência de que o nosso organismo é todo feito de células. Então, se você respira, se você se alimenta, é tudo para as células do seu corpo, para que elas façam o seu organismo funcionar, para que elas façam seus órgãos funcionar. Então, vamos entender como que a gente chegou a ser um organismo, a ser o ser humano como um todo. Tudo começa aqui, ó, na célula. Então, essa célula se divide, faz a mitose dela, né, que é a divisão celular, e forma tecido. Então, o que é um tecido? Um tecido nada mais é do que um conjunto de células. Esse tecido é moldável e faz vários tipos de órgão. Então, nesse tecido aqui, por exemplo, ele fez um órgão, ó. Então, um órgão,
o estômago, perdão. Eu sei que um estômago é feito de tecidos que são conjuntos de células. Então, quando a gente olha, como a célula ela é microscópica, a gente não vai enxergá-las, né? Ver bonitinhas cada uma delas. A gente vê uma coisa como um todo, assim, um órgão já pronto ali. E não imagina que tudo aquilo ali é feito de células. E quando a gente junta um conjunto de órgãos, a gente forma o sistema. Então, no caso aqui, o estômago é do sistema digestivo. Então, fazendo parte desse sistema, nós temos vários órgãos, né? Tem o fígado, tem a vesícula, tem o estômago, o pâncreas, os intestinos, enfim, vários órgãos fazendo parte do sistema digestivo. E quando a gente junta todo o sistema respiratório, circulatório, todos os sistemas do nosso corpo, a gente tem um organismo. Então, o nosso organismo nada mais é do que célula, certo? Então, quais são os tipos de células que o ser humano tem? Tem tecido cartilaginoso, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido epitelial, ósseo, adiposo, sanguíneo. É um ser pluricelular. Isso é um ser pluricelular. Então, eu tenho várias células no meu corpo com características diferentes, né? Diferentes assim, com formatos diferentes. Olha como é que é a célula do tecido muscular. Olha como é que é a do tecido cartilaginoso, a do sistema adiposo, do ósseo, perdão, sanguíneo. Então, as características são diferentes, mas a parte interna delas é igual. Claro que existem algumas organelas ali dentro que em algumas células a gente tem um pouco mais, porque vai utilizar mais, né? Como, por exemplo, célula muscular utiliza bastante mitocôndria, então a gente vai ter uma quantidade um pouco maior. Enfim, vamos conversando sobre isso. Mas para vocês entenderem que a gente tem células diferentes dentro do corpo, né? Tecidos diferentes. O que nos transforma em seres pluricelulares. Então, a célula nada mais é do que uma unidade viva que a gente tem, né? E que forma todo o nosso organismo, que forma todo ser vivo. E que ela trabalha isolada, ela pode trabalhar isolada, como ela pode trabalhar com outras células, né? Então ela pode estar trabalhando tanto sozinha ali no tecido que ela está formando, como ela pode trabalhar em conjugação com outras células, com outros tecidos, tá? Além disso, ela tem todo o material necessário para poder realizar a função do nosso organismo, a função de um ser vivo, né? Que ela faz nutrição, ela produz energia, reprodução, se divide, né? Então, cada célula do nosso corpo tem a sua função específica. É o que eu já tinha dito anteriormente. A célula muscular vai ter uma, a do tecido circulatório outra. Então, cada uma tem a sua função específica dentro do nosso organismo. Mas todas desempenham essa atividade de forma comunitária, né? Trabalhando de forma integrada com as demais células do nosso corpo. A gente vai falar daqui em diante da célula como se ela fosse uma sociedade de células. Vamos trabalhar como se cada célula dessas aqui que a gente viu aqui atrás, cada tecido desse, fosse uma parte da fábrica, né? Elas trabalham, então, em conjunto, em sociedades. Então, vamos lá. E elas fazem o quê? Cada uma divide entre si as suas funções, cooperando uma com a outra. Então, vamos começar a falar da célula. Então, só voltando aqui um pouquinho nessa figura, olha como uma célula eucarionte tem várias estruturas formando ela, né? Então, é uma célula bastante desenvolvida. A gente tem aqui um núcleo, tem o nucleolo, que é esse aqui menorzinho, tem o retículo endoplasmático rugoso, tem o liso, tem as mitocôndrias, tem as peroxis... Esse nome para mim é difícil falar. Peroxissoma. Enfim, tem várias estruturas que a gente tem aqui dentro e que cada uma delas é como se fosse uma parte de uma fábrica. Cada uma delas faz uma função ali dentro da célula. Então vamos começar com a membrana plasmática. A membrana plasmática é essa parte que envolve toda a célula pelo lado de fora. Vou mostrar aqui de novo. Toda a capinha externa da célula. Então, é uma película bem fina, delicada, elástica, que envolve todo o conteúdo da célula.
E aí, ó, eu coloquei um desenho bem legal para vocês aqui, para vocês verem que ela tem, ela vai separar o quê? A parte líquida de dentro da célula, que é o citoplasma, da parte externa, que é o líquido intersticial. Então, essa membrana separa o líquido que eu tenho dentro da célula do líquido que eu tenho fora da célula. Então, eu coloquei uma figura microscópica aqui, ó, que a gente consegue ver no microscópio. Ó, aqui é uma célula, aqui é outra célula. O que está passando aqui no meio, que parece um riozinho, é o líquido intersticial, o que fica fora da célula. Então, se você reparar, ó, eu tenho uma barreira aqui, ó, na frente, né, na volta da célula, perdão. E que tem duas listrinhas, ó, tem uma em cima e outra embaixo, porque ela tem duas membranas. Ela tem a membrana externa e a membrana interna, tá? Essa membrana que a célula tem em volta dela, ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela vai dizer o que entra e o que sai. Então, não é qualquer coisa que entra e qualquer coisa que sai da membrana plasmática, tá? Então, ela, eu até coloquei aqui em amarelinho para vocês, ó, seria a cerca e o portão de segurança da fábrica. Dessa fábrica que a gente vai falar agora em diante, né? Nós estamos fazendo uma comparação aí com uma fábrica. Então, então ela regula o que entra e o que sai da célula. Continuando, a gente tem o citoplasma. Então, falamos agora da membrana, vamos para a parte líquida da célula. Então, o citoplasma, que é a parte da água, que é chamado de aloplasma ou citosol, tem as organelas citoplasmáticas soltas ali, ó. Então, o que seriam essas organelas? A gente tem os ribossomos, tem mitocôndrias, tem complexo de Golgi, tem centríolo, lisossomo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, enfim, temos várias organelas, que é como se fossem vários órgãozinhos pequenininhos dentro da célula. Já os ribossomos seria a linha de montagem da fábrica. Então, quem produz os ribossomos é o nucleolo, é esse centrinho aqui, ó, tá? Então, o local de fabricação dos ribossomos fica aqui. E ribossomos tem essa característica aqui, ó, uma subunidade menor e uma subunidade maior. Então, quando o nucleolo produz ele, o nucleolo manda esses ribossomos lá para o retículo endoplasmático rugoso, tá? Que tem o liso também. Então, se desprende do nucleolo e vai direto para o retículo endoplasmático rugoso. E aí ela vai produzir diversas substâncias necessárias ao nosso organismo, né? Quer dizer, as células produzem diversas substâncias necessárias ao nosso organismo, entre elas as proteínas. Ribossomo sintetiza proteína. Então, a hora que a minha célula precisar de proteínas, o ribossomo sintetiza, desde que o nucleolo fabrique ele e diga para ele, olha, você precisa sintetizar proteína, tá? Então, os ribossomos, eles não têm membrana em volta dele, então não são membranosos e são responsáveis aí pela síntese de proteína das células. Belezinha? Quanto aos ribossomos, gente, a gente tem ribossomos aqui grudadinhos, ó, aqui é um retículo endoplasmático rugoso, então ele fica, ó, colado ali no endoplasmático rugoso, e a gente tem também os ribossomos livres, tá? Que ficam soltos pela célula, para levar proteínas para minha célula a hora que ela precisar. E tem esse que fica dentro do retículo fora do retículo endoplasmático, e que quando ela sintetiza a proteína, ela manda a proteína para dentro da cisterna do retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos falar sobre isso agora, ó. Então, ó, aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. São várias cisternas, tá vendo? Então, são vários saquinhos aqui que lembra cisternas. E em volta dele, ó, se a gente comparar o rugoso com o liso, no liso a gente não tem ribossomos do lado de fora, mas o rugoso a gente tem. Então, os ribossomos ficam aqui nessa parte, sintetizando proteínas,
e mandando a proteína para dentro dessas cisternas. Então, eu sintetizo e vou guardando ali dentro do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, vou guardando, e ele fica armazenado ali dentro. A hora que a minha célula precisa, ele vai liberar essas proteínas, certo? Então, aqui, ó, aqui só o retículo endoplasmático rugoso para vocês verem, e aqui como seria no microscópio, a gente enxergaria ele, tá? Então, ó, o que seria o retículo endoplasmático rugoso? O departamento de produção da fábrica. Então, tá produzindo proteínas, né? Tá ali guardando as proteínas para a hora que precisar eu mando. Já o retículo endoplasmático liso, ele não tem presença de ribossomos, como eu falei para vocês. Ó, não tem nada na volta dele ali. Ele tem apenas esses buraquinhos, essas cisternazinhas também, né? E que é importante para poder metabolizar lipídios, sintetizar e degradar gorduras, armazena também cálcio. Então, ela tem essa importância na síntese de gorduras, né? E armazenamento de cálcio. Outra função importante, que é essa questão do armazenamento de cálcio, a gente utiliza bastante cálcio na contração muscular. Então, em células do tecido muscular, eu sei que eu tenho que ter bastante retículo endoplasmático liso, para que eu consiga armazenar bastante íons de cálcio para poder utilizar na contração muscular. Tá? É aquilo que eu havia falado para vocês. Dependendo da organela, dependendo da região que tá, ela vai ter em maior quantidade. Então, não são todas as células que têm mais tem bastante retículo endoplasmático liso. Tem células que não precisa ter tanto e outras que precisam ter um pouco mais. O complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi seria o departamento de embalagem e despacho, né? Então, ele vai armazenar parte da proteína produzida na célula e tem outras funções também. É um conjunto de 3 a 10 cisternas. Então, aqui, ó, tem um conjunto de 3 a 10 cisternas. E ele seleciona, processa e embala as proteínas. E aí, embalou, essas proteínas vão sair daqui e vão até o seu destino final, tá? Então, através de quem que ele vai até o destino final? Então, se você observar, ó, eu tenho umas bolinhas em volta, que são os lisossomos, e tem vesículas, que são muito parecidas com os lisossomos também. Então, ele vai pegar, vai sintetizar bonitinho, vai embalar essa proteína, e a hora que ele precisar levar essa proteína ou para a própria célula ali dentro, ou para fora da célula, através da membrana endoplasmática, ou da membrana plasmática, ela vai através dessas vesículas, tá? Então, ó, aqui eu tenho a vesícula com a proteína ali dentro, e ela faz essa comunicação que eu havia dito para vocês, intracelular e extracelular. Então, se eu precisar usar a proteína dentro da minha célula, a vesícula vai até o complexo de Golgi, pega a proteína que eu preciso e distribui para a parte da minha célula interna que está ali precisando. Se eu precisar utilizar do lado de fora da célula, ela vai até a membrana plasmática e a membrana plasmática libera essa vesícula para o lado externo, tá? E assim ela faz esse processo de leve trás da proteína dentro da célula. Já os lisossomos seriam a equipe de limpeza e o centro de reciclagem da nossa fábrica. Então ela faz o quê? Digestão da célula. Ela também é parecido com a vesícula, como eu havia falado para vocês, né? Então a gente tem aqui uns saquinhos que dentro deles tem ali enzimas. É igual a gente, né? O nosso estômago, intestino delgado, duodeno e na boca a gente tem enzimas que quebram o alimento. O lisossomo também tem. Então dentro dele tem essas enzimas digestivas que vai pegando tudo aquilo que tá de sujo na célula e vai destruindo, vai quebrando aquelas partículas ruins da célula. Então serve como se fosse um caminhãozinho de lixo da célula. Porque a célula, ela vai usando
algumas coisas, né? Vai metabolizando. E tem coisas que a gente não precisa deixar ali na célula, para não deixar ela intoxicada. Então, o lisossomo vai retirando isso de dentro da célula e vai digerindo aquilo que não precisa mais, tudo aquilo de ruim da célula, né? Fez isso, ela vai pegar, o lisossomo vai pegar essa coisa ruim e vai conduzir para o lado externo da célula, de forma fazendo ou a fagocitose ou a pinocitose, ó. Então eles fazem fagocitose e fazem pinocitose. O que seria fagocitose e pinocitose? Então, se a gente observar aqui, ó, a fagocitose eu englobo partículas sólidas e pinocitose eu englobo partículas líquidas. Então, qualquer partícula sólida que seja ruim para minha célula, o lisossomo vai e pega, lançando esses pseudópodes aqui, esses falsos pés, tá vendo? Engloba a partícula e destrói. Então, o que ele fez aqui, ó? Foi, englobou, aí a partícula agora está sendo digerida aqui, ó. Digeriu, quebrou, ó, em vários pedacinhos, tá vendo? E agora é o momento de deslocar essa bolsa com resíduo para a periferia da célula, para fora da célula. E aí, pronto, mandei embora aquilo que estava dentro da minha célula que era ruim. Então, essa aqui era uma estrutura sólida que eu tinha ali. E aqui do lado eu tenho a partícula líquida, que acontece da mesma forma, né? Ele destrói essa partícula líquida e manda para fora da célula. Então, quando é sólido, fagocitose. Quando é líquido, pinocitose. A mitocôndria. Bom, a mitocôndria é a usina de produção de energia e responsável pela nossa respiração celular. Então, aqui, ó, na matriz, é onde a gente tem a quebra da energia, o ATP. Então, a glicose se transforma o açúcar, né? Se transforma em energia para que essa célula respire, né? Para que eu tenha respiração celular, para que ela funcione. Claro que só a glicose não, a gente tem a participação do gás oxigênio. Existe um ciclo que acontece ali dentro chamado de ciclo de Krebs. Se um dia vocês quiserem que eu dê uma aula sobre isso, é uma fisiologia bem pura mesmo. Aí vocês coloquem aí no comentário que eu faço esse vídeo. Mas o que acontece? É aqui na mitocôndria que a gente tem a quebra do ATP em energia, né? Para que a minha célula funcione, para que ela produza bastante energia, tá? Então é como eu falei para vocês, por exemplo, a célula muscular é uma célula que precisa de bastante energia, porque está o tempo inteiro fazendo contração muscular, então ela precisa de bastante mitocôndrias. Então eu sei que as células do meu tecido muscular têm bastante mitocôndrias. Então toda a glicose que a gente consome, oxigênio, vai para dentro dessa minha mitocôndria e ela transforma em energia, né? Além de fazer também essa parte da respiração celular da célula. E o gás carbônico, que é o processo aí final, né, dos resíduos da célula, ele é lançado para o meio externo da célula. Bom, quanto aos peroxissomos, ai meu Deus, é difícil falar esse nome, hein? O que seria essa estrutura? Parece bastante com um lisossomo também. Tem uma membrana bem simples aqui do lado de fora, né? E são saquinhos que revestidos por membranas que neutralizam e removem as substâncias tóxicas de dentro da célula. Então, esse peroxissomos aqui, eu tenho bastante nas células do fígado e nas células do rim. Por quê? Porque são dois lugares em que a gente faz bastante, como eu posso dizer, retirada de toxinas do corpo, né? Desempenham um papel de remoção de substâncias tóxicas do nosso organismo. Então, resumidamente, ele tira todo o resíduo tóxico que tiver ali na célula, tá? Então, por isso que a gente tem um pouquinho maior quantidade no fígado e no rim, porque eles fazem bastante dessas funções de retirada de excesso de toxina do nosso organismo. Bom, o citoesqueleto nada mais a gente sabe que a célula tem toda uma estrutura,
né? Mas se a gente observar, ela tem água dentro. Então, se eu não tiver um citoesqueleto, ela ficaria um negócio molengo, assim, sem tipo uma ameba, assim, sem uma forma, né? Sem um formato. Então, o citoesqueleto, que é formado por filamentos intermediários, microtúbulos, actina, faz com que a minha célula, ó, aqui a gente tem os microfilamentos, tá vendo? Ó? Microfilamentos. Aí eu tenho os ribossomas, eu tenho. Aqui nessa figura não tá mostrando muita coisa, não. Mas dá pra gente ter uma noção, ó, de que eu tô tendo uma certa estrutura dentro da minha célula, né? Formada por esse meu citoesqueleto, e que faz com que essa minha célula tenha formato, tenha uma estrutura. Então, no caso aqui, seria estrutura e infraestrutura do nosso edifício, né? Então, é uma rede bastante elaborada de bastonetes que faz com que essa minha fábrica tenha essa estrutura, tenha um formato bonitinho, tá? Então, quem forma são os microfilamentos, filamentos intermediários e os microtúbulos. Já os centríolos têm uma função bastante importante aqui na nossa célula. São formados, ó, de trios, tá vendo? São 9 pares, cada um com seu trio. E esses centríolos têm uma importância na divisão celular, na mitose celular, tá? Então, ele ajuda nessa parte de divisão celular da célula, separa o cromossomo ao meio, né? Quando a gente tem aquele processo de divisão da mitose, é separado os cromossomos. Então, 46 cromossomos para cada célula filha, tá? Qual a importância da gente fazer essa mitose, de fazer essa separação? É para que a gente tenha uma renovação celular, né? A gente sabe que existem células que vai ficando desgastada no nosso corpo e que precisam vir novas para fazer aquela função. Então, os centríolos têm essa importância muito grande na divisão celular da célula. Na divisão celular da célula, não. Na divisão celular, né? Bom, o núcleo, que é aquele centro lá, é a cabeça da célula, né? É o que manda na célula. Então, o núcleo é o centro vital da célula. Ele é o que tem os fatores hereditários, é ele quem regula a atividade metabólica da célula. Enfim, seria aí a placa-mãe do computador, né? Ele que manda no que a célula vai fazer, tá? Então, ele abriga o material genético. Então, aqui a gente tem o DNA solto no nucleoplasma dele. Deixa eu ver aqui. Ó, estruturas e composições do núcleo. O núcleo, ele tem a carioteca, que seria essa membrana do lado de fora, ou núcleo envoltório também, você pode chamar essa carioteca de núcleo envoltório. E é como se fosse a membrana plasmática da célula, da parte de fora da célula, mas aqui a gente também tem uma membrana envolvendo o meu núcleo, tá? Então, permite a comunicação daqui de dentro do núcleo com o citoplasma, a parte líquida da célula, que estaria toda aqui em volta, tá? E aí a parte líquida de dentro da célula, de dentro do núcleo, perdão, é chamado de nucleoplasma, tá? E no nucleoplasma a gente tem a cromatina. A cromatina é quem abriga o DNA, o material genético, responsável pelas nossas características hereditárias, tá? Então, na hora que faz a divisão celular, que os cromossomos, né, se dividem, é a partir daqui, a partir do núcleo, tá? E aí, dentro do núcleo, a gente tem um outro núcleozinho menor, que é o nucleolo, que ali sim a gente tem o RNA, que é aquele que eu falei para vocês, que é importante na síntese proteica. Então, ele produz os ribossomos e manda aqui para o retículo endoplasmático rugoso, tá? Para poder esses ribossomos aqui produzirem proteínas e ir armazenando aqui dentro, ó, da cisterna do retículo. Então, como eu falei, o nucleolo é o local de fabricação dos ribossomos e funciona como fábrica, como máquina de produção deles, né? Então, aqui a gente tem o RNA, que é o ácido ribonucleico,
que foi formada a partir do DNA. E aí, cada vez que eu preciso sintetizar proteína, ele produz ali o ribossomo e manda para o retículo endoplasmático. Ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouquinho longa porque célula tem bastante estruturas ali dentro, como você pode ver. Isso porque eu não entrei tão profundamente nelas, eu falei bem superficialmente. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha te ajudado de alguma forma. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu like caso você tenha gostado desse vídeo. E não esqueça de compartilhar, gente, que conhecimento nunca é demais, como eu sempre digo, né? E vocês dando bastante like no meu vídeo, eu sei que vocês estão gostando dele e eu vou cada vez mais trazer mais vídeos legais para vocês. Pode deixar aí nos comentários caso vocês queiram dar ideias de alguns vídeos para eu fazer, ok? Então até o próximo vídeo e tchau!